Fala, nação rubro-negra, saudações a todos, excelente sexta-feira, tudo de bom a todos vocês. Bem, depois de ontem, de sermos eliminados pelo medíocre Vitória, apenas o 10º na posição do Campeonato Brasileiro, perdemos sem conseguir fazer um gol. Isso é incrível, inacreditável. Além de perder de 2-0 e não conseguir fazer um gol. É lamentável. O que está errado aí? Vamos tentar entender o que está errado. Será que foi a escalação? Carrascal ali segura muito a bola, entendeu? Ontem jogou muito mal. Alguns jogadores não renderam, vamos falar a verdade. Não estamos daqui para fazer crítica pessoal só a um jogador. Não, foram vários. Foi um conjunto que não deu certo. Porque a teimosia de nunca usar o Cebolinha, foi usar o Cebolinha ontem, quando já estava tomando uma sola, não adiantava quase mais nada. Pô, para que botar o Pedro só no segundo tempo, quando as coisas, como já está perdendo e a situação já está difícil? Por que não começar com o time titular? Essa é a pergunta que eu faço, cara. Se a gente está disputando várias competições, a tendência é ir com um time mais forte. Vai poupando quando dá intervalo, quando for para o segundo tempo, o Flamengo já tiver com um placar já favorável. Um placar que dê para garantir alguma coisa, mas não. O time, o técnico não tem essa cabeça. Eu acho que só Jesus mesmo, cara, para salvar. Aí acho que salvava, né? O cara tinha uma visão do cacete e fomos campeões de várias coisas. O cara repetindo o time exaustivamente, do começo ao fim da temporada. Jogadores que estavam contundidos saíram, entrava outros, tinha peça de reposição até menos do que esse time agora. O Flamengo tinha menos peças naquela época de 2019 do que tem agora. Nós temos um banco excelente. Mas por que não corresponde? Não sei porque não corresponde. Bruno Henrique até tentou. Samuel indo pela esquerda tentou. O Emerson Royal, lamentavelmente, mal. Poderia ter começado com o Varela. Mas o que acontece? Os caras não... Sei lá, cara, o que passa na cabeça do técnico. Dos técnicos, né? Não é só ele que tem essa mania. Vários outros tinham, né? Então não adianta criticar só um. E o que falar do Rossi? É um bom goleiro. É um bom goleiro. Não é um excelente goleiro. Tanto que questionaram por que ele não foi convocado. Porque ele não estava na pré-lista do técnico da Argentina. Porque não tem condições, gente. Não tem condições do Rossi ser nem o terceiro goleiro da seleção argentina. Não dá. Eles sabem que não dá. Entendeu? O Rossi é um goleiro mediano, cara. Mediano. Nada além disso. Entendeu? Então, é o que eu falo, oscila muito. Fez uma excelente defesa, né? Aí depois no cruzamento não toma um gol daqui. Cara, é complicado. A gente é difícil. É muito difícil. E a gente sabe que um bom time começa com um bom goleiro. Ele sabe sair jogando maravilhosamente bem. Mas não é só isso. O goleiro não é só isso. O goleiro tem que defender. Bolas difíceis, bolas impossíveis, reflexo, tem que ter tudo. Se não tiver isso, é difícil. E vários jogadores jogando mal. Por que não começou com o X, Pereira, ou então até o Vitão, no lugar do Danilo? Poderia entrar com o Danilo no segundo tempo. Não sei o que poderia ter feito. Mas teria que ter começado com o time titular. No decorrer você ia poupando quem tivesse mais cansado. E o Flamengo já tivesse ganhando o jogo. Mas não. Aí quer botar os caras, quer botar a cavalaria quando já está tudo acabado, né? Já está devastada a terra. Mas
Tá difícil, cara. Eu acho que tem que repensar. É igual o BAP falou, tem que recalcular a rota. Porque domingo agora vamos jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense, que não tá essas babas todas, não tá essas grandes coisas também, né? Tá uma baba lá meio barro, meio tijolo. Mas é um jogo difícil, porque é na casa dos caras. Os caras vêm pra dentro contra o Flamengo, cara. Todo mundo joga. Todo mundo dá sangue, todo mundo dá alma. É o que eu falo, esse Vitória aí não vai chegar muito longe. Vai ficar lá por baixo, lá, quase entrando na zona de rebaixamento. É um time ruim, cara. É um time ruim. Lamentavelmente se perde para um time ruim, como esse do Vitória. É um time fraco. Mas futebol é dentro de campo. Não adianta a gente ter no papel o melhor time da América do Sul se a gente não passa isso para dentro do campo. A gente não consegue mostrar isso em campo. Isso nada adianta. Não vive de nós, se vive de jogo, de futebol, de bola rolando. Então há muitas coisas a fazer. Recalcule a rota, Leonardo Jardim, porque está errado o planejamento. Para de ficar mexendo toda a hora no time. Deixa o time criar corpo, tá? É um modelo de jogo para poder conseguir entrosar bem os caras para ganhar tudo. E só não resta 2 competições, mais nada. Se não vencer pelo menos essas 2 ou uma delas, o ano está jogado no lixo. Mas vamos torcer que dê certo. Nós, como rubro-negros, não desistimos nunca. A gente leva porrada, mas a gente resiste e vence. Então vamos torcer para que a rota seja calculada e o Flamengo entre nos trilhos logo contra o Atlético Paranaense. Que a gente não pode perder os porcos de vista. Temos que continuar. Mas vamos com o time titular. Deixa o Royal no banco. Bota o Carrascal para sentar um pouco no banco também. Entendeu? Vamos partir com tudo. Para cima do Atlético Paranaense. Vou deixar aqui ainda uns vídeos aí de repercussão da derrota de ontem. Devastadora. E vamos ver a entrevista do Leonardo Jardim para ver o que ele tem a falar sobre essa derrota ridícula, para esse time ridículo do Vitória. Tá bom? Valeu, gente. Excelente sexta-feira. Bom final de semana a todos vocês. Tudo de bom. Segue, compartilha aí. Tamo junto. Um abraço. Saudações do Bruneiro. Mengão na cabeça sempre. Valeu, galera. Um abraço. Fiquem na paz. Senhor Leonardo Jardim, a partir de agora, o senhor ficou, depois dessa besteira, desse problema, dessa cagada que foi o resultado de hoje, o senhor ficou com a responsabilidade de não só ir bem no Brasileiro, tampouco ir muito bem na Libertadores da América. Trouxe à baila, à tona, a crista da onda, a obrigação de vencer as 2 competições. Porque o tamanho do Flamengo, o investimento do Flamengo, o elenco que tem e o que gasta, é para estar disputando tudo. Como tudo já não é mais possível, sobraram Libertadores e Campeonato Brasileiro, pode anotar no bloquinho aí. Tens que ganhar as 2 competições. Caso contrário, vai ser cornetado, vai ficar com a orelha vermelha, viu, Guilherme? Vergonha, cara. Que vergonha o Flamengo eliminado na 5ª fase da Copa do Brasil para o Vitória, sem ter feito um único gol em Salvador, lá no Barradão. Eu tô tentando aqui me segurar porque eu tô ainda sem acreditar, cara. É inacreditável o Flamengo perder de 2-0. O Flamengo perdeu na raça, na vontade, na técnica, na tática, na eficiência, na objetividade. O Flamengo irreconhecível. Até criou, né? Teve 300 finalizações, chutou pro gol, mas foi ineficiente, inoperante. Um Flamengo irreconhecível. Vergonha cair na 5ª fase da Copa do Brasil.
O Flamengo com o investimento que tem. O Flamengo com a maior folha salarial que tem. Não dá pra entender. E outra, o time não jogou porcaria nenhuma, essa é a verdade. Flamengo primeiro tempo e que perdeu um caminhão de gols. E esse é o castigo. Quem não faz, toma. Essa é a máxima do futebol. Quem não faz, toma. O Flamengo tomou 2 gols, mas deixou de fazer vários gols, mas não conseguiu. Essa é a verdade, não conseguiu. E é inacreditável uma eliminação como essa que a gente viu hoje. É uma brincadeira, uma sacanagem com o torcedor. Esse time jogar o que jogou, cara. Nitidamente, os jogadores do Vitória estavam com mais raça, mais vontade, mais preparados para esse jogo. O Flamengo parecia que estava jogando um jogo qualquer. Ah, nós vamos ganhar a hora que quiser. Vamos jogar com o regulamento embaixo do braço. Primeiro jogo foi 2-1, a gente pode tomar um gol, faz lá o outro gol qualquer hora. Futebol não é assim. Futebol é traiçoeiro. E o Flamengo foi castigado. Tomou um golaço do Eric no primeiro tempo, ninguém marcou. Deixaram o cara chutar e ele fez um golaço. E depois o Flamengo me toma um gol no escanteio, que o Rossi dá um tapinha na bola, espalma pro meio da área e ninguém corta ali o chute do zagueiro do Vitória. Tomou um gol de zagueiro. O zagueiro do Vitória lá, para aproveitar o escanteio, tomou o gol. 2-0 Vitória. No agregado 3-2. É inacreditável. Não tem explicação. Eu vou ficar aqui a noite inteira falando com vocês e não vou conseguir achar uma explicação para a vergonha que nós acompanhamos hoje. Um goleiro do tamanho do Rossi não pode tomar esse gol, né? Ele erra 2 vezes para mim. Aí tem uma questão, tem uma coisa no Vitória hoje que me chamou a atenção. O Flamengo em muitos jogos, quando o Flamengo junta meia, ponta, lateral pelo lado e consegue fazer, ele usa muito espaço entre zagueiro e lateral. E o Vitória conseguiu defender esse campo largo do Flamengo com linha de 4. E nem sempre apenas porque os pontas baixavam e faziam 6. Às vezes era porque Baralhas, Zé Vitor, os meias que estavam pelo lado, eles encaixavam nesse espaço entre lateral e corredor e não permitiam tanto que essa bola entrasse por baixo. E isso o Vitória fez com uma sincronia muito boa. Eu nem acho, assim, que tudo que o Vitória planejou no jogo tem acontecido quando o jogo termina com 26 finalizações de um lado, né? Eu acho que é mais até do que o Vitória pretendia, e acho que até que o Vitória pretendia escapar um pouco mais e respirar um pouco mais na frente. Mas dentro do que o jogo se transformou, me chamava muita atenção que eu acho que esse trabalho dos meias, que no trio de meias do Vitória eram os 2 meias pelo lado, né? Normalmente tinha o Zé Vitor, Baralho, às vezes era o Martínez, mas enfim, os 2 meias, eles encaixavam entre lateral e zagueiro para impedir essa bola, essa infiltração que o Flamengo faz muito bem. Isso foi um trabalho muito bem feito, certamente trabalhado pelo Jair, para conter uma jogada que é muito forte do Flamengo. E quando essa bola caía nos pés do Everton Araújo e nossa, que golaço, e do Jorginho, que são esses jogadores que iniciam esse possível passe por dentro quando os pontas viram meias, né? Jogam nesse meio espaço entre zagueiro e lateral, eles conseguiram tirar a opção do passe do Jorginho e do Everton Araújo. Eu até tinha notado para falar exatamente isso, através do posicionamento e de muita dedicação, solidariedade tática desse time e física. Vitória conseguiu impedir um jogo que é muito forte do Flamengo quando os pontas venham ser meias. Esse lance que a gente estava conversando. Uma jogada ensaiada. Então, mas a gente estava conversando com o Ramon. Para mim ficou a sensação de que teve uma indecisão ou uma comunicação, o Luiz Araújo e o Royal. O Royal é o primeiro que dá o passo à frente. Vão para a marcação do jogador. Não sei se o Luiz Araújo diz alguma coisa, o Royal desiste da corrida e vai o Luiz Araújo, e aí o espaço é o Eric que gira para fazer o cruzamento. Agora, um goleiro do tamanho do Rossi não pode tomar esse gol, né? Ele erra 2 vezes para mim. Porque o tapa foi para dentro da área, pro meio da área, tentado pelo menos dar um soco para tirar a bola da área. E a segunda questão, o rebote é uma bola que vai no corpo dele. Embora seja no reflexo, dava para fazer mais. Faltou um pouco de tempo de reação ali para ele conseguir, porque a bola acaba pegando ainda na barriga dele ali, né? Na parte lateral da barriga, no abdômen. Olha lá. Na finalização, um chute forte, ok, né? Uma virada,
mas o Rossi tinha que pegar essa bola. Até o Caio Ribeiro me mandou mensagem que está assistindo o programa, também concordando com a questão do Rossi, que era uma bola que ele tinha que pegar. Que um time que não chuta, não consegue fazer gol, mas o Flamengo é um time que finaliza muito e não consegue converter isso em chances. Já não é o primeiro jogo, hoje foi mais um, foram 26 finalizações. O jogo contra o Grêmio também foi um número alto de finalizações e só um gol marcado. De que maneira você pode talvez melhorar isso? Não sei se é uma questão de treinamento, de mental também. Enfim, de que maneira o Flamengo pode melhorar nesse quesito para conseguir ser mais letal nas partidas? Boa noite, em primeiro lugar. Melhorar a eficácia é o gesto técnico, nós trabalhamos a finalização, mas também tem a ver um pouco com a confiança do jogador no último gesto. E hoje foi um jogo em que tivemos um domínio de posse, tivemos 26 finalizações ao golo e acabamos por não concretizar, não por falta de atitude e empenho, porque acho que os jogadores tiveram uma atitude e empenho. No gol sofrido, o segundo gol, o primeiro gol foi um grande gol, eles entraram no jogo já a ganhar. O segundo gol foi um erro de um escanteio que temos de ter mais atenção, mas acabámos foi de perder aquilo que era um dos objetivos nesta primeira fase. Boa noite, Jardim. Rodrigo Lima, coluna do Fla. Nesse momento, o Flamengo sofre muito com criatividade no meio de campo por conta dos desfalques que está tendo nessa posição. E assim como o Grêmio, hoje o De La Cruz entra no jogo contra o Grêmio na reta final e hoje o De La Cruz nem tem chance ali, oportunidade de jogar. Queria saber se tem algum motivo especial do De La Cruz não estar sendo aproveitado nesse momento, está faltando opções no meio de campo. Obrigado. Não, as nossas opções, vocês viram que era um jogo muito direto, muito de contacto e com certeza que para esse tipo de jogo não é o De La Cruz a primeira opção. No jogo em casa já tinha acontecido um pouco, o De La Cruz iniciou o jogo, aos 45 minutos teve que trocar pelo Saúl, um pouco por esse jogo direto no meio campo, primeiras bolas, segundas bolas, o jogo praticado pelo Vitória. E por isso hoje não foi a opção mais para encher a área, porque tínhamos capacidade de chegar com facilidade ao último terço pelos corredores e podíamos criar situações de cruzamento, e aí meti o Pedro, meti o Bruno já estava, meti o Wallace para a gente preencher melhor a área, porque neste tipo de estrutura é difícil o Cebolinha, o De La Cruz, o próprio Araújo irem disputar lances naquele aglomerado que existia dentro da área.